gente. Hora de falar de um assunto muito importante. Hoje nós estamos recebendo a médica ginecologista, a doutora Érica Mendonça. Oi, doutora, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos muito. O motivo da doutora Érica aqui é para falar de um assunto. Estamos em Outubro Rosa. Já entrevistamos aqui uma médica mastologista que falou da importância da campanha. Mas e aí, será que uma mulher que já submeteu ao tratamento do câncer de mama consegue aí ter a fertilidade preservada? Quem vai responder é ela. Então, doutora, consegue ou não consegue? E o que fazer com a fertilidade dessa mulher que já fez o tratamento? Então, o ideal é antecipar isso, né, Patrícia? O tratamento da oncofertilidade, que a gente fala, que é a junção da oncologia com a medicina reprodutiva, é que seja antes do tratamento de quimioterapia, radioterapia, né, que acontece no caso das pacientes com câncer. Então, a gente tem que fazer uma inversão disso. Então, assim que o paciente recebe esse diagnóstico de câncer, o ideal é já procurar, né, ele já ser referendado para uma clínica de reprodução assistida, e esse tratamento tem que ser antes do tratamento oncológico. Doutora, como que funciona a reprodução assistida? Então, a gente tem algumas possibilidades, né, na paciente que recebe esse diagnóstico de câncer de mama. A primeira delas, então, qual que é o objetivo disso? A gente sabe que, principalmente com quimioterapia, radioterapia, essas drogas, dependendo do tempo de uso, né, da dose utilizada, elas vão diminuir a reserva ovariana das mulheres. Então, nós mulheres nascemos com todos os nossos óvulos e essa medicação, ela vai destruir esses óvulos. Então, é muito comum uma paciente, quando faz, principalmente a quimioterapia, que ela entre numa menopausa, numa falência ovariana. E isso vai impedi-la, né, possivelmente de uma gestação futura. Então, o que precisa ser feito? Então, antes dessa quimioterapia, a gente tem praticamente aí duas opções. Uma opção medicamentosa, que é a menos utilizada, mas dependendo da idade da paciente, dessa reserva ovariana, se já está pequena, não dá para fazer uma preservação, a paciente pode usar medicamentos que vão blindar, entre aspas, esses ovários e diminuir o efeito dessas drogas sobre o ovário. Agora, o tratamento mais recomendado, né, seria mesmo o congelamento de óvulos. Ou congelamento de óvulos ou congelamento de embriões. Né? Ô, doutora, qual que é a idade máxima dessa paciente fazer aí ou congelamento ou a reprodução assistida? Qual que é a idade máxima? Olha, é difícil falar a idade máxima. A gente tem que pensar na reserva ovariana desta paciente. Tem pacientes que são jovens e que já têm uma reserva ovariana diminuída. E tem pacientes, que é o mais comum, à medida que a idade vai avançando, essa reserva ovariana ela vai diminuindo. Então, por exemplo, uma paciente que já tem mais de 40 anos, a chance da gente conseguir esse, né, congelamento de óvulos acaba sendo um pouco menor, né? Mas a gente não pode falar assim uma idade máxima. O ideal é passar por exames, né? Hoje a gente tem exames bem fidedignos a respeito dessa reserva, o que a paciente ainda tem de óvulos, porque nós vamos guardar o que ela tem, né? O que ela conseguir entregar pra gente. Então, tem exames de sangue, exame de ultrassom, que a gente consegue quantificar isso e ver se é possível fazer essa preservação. Hoje, com a maternidade cada vez mais tardia, as mulheres têm pensado muito nesse congelamento de óvulos, correto? Sim, é o que a gente chama de congelamento social, né? Então, você tem um congelamento de óvulos social, para quem quer postergar, né, adiar essa gravidez, e o congelamento de óvulos oncológico, né, que é antes de submeter essa quimioterapia. As mulheres que querem isso, os casais que querem isso também, tem que gastar algum dinheirinho para fazer esse congelamento, né? Sim, né? E não fica muito barato, não. É um tratamento particular, né? Uhum. Eu não sei te falar, né? Eu trabalho numa clínica, né? Um serviço privado. Eu não sei te falar do serviço público. A gente tem, né? Hospital público em Belo Horizonte que já realiza, que né? faz congelamento. Eu acredito, quer dizer, assim espero que essas pacientes oncológicas tenham um acesso prioritário, mais rápido, porque o tempo urge, né? Mas eu não sei, o ACIR certinho, se tem
esse aceleramento, né? Na verdade, o seguinte, né? A gente tinha num passado mais recente, que as pessoas quando se casavam, 1 ano, 2 anos, já vinha o primeiro filho e etc tal, e prova que muitos casais chegam aos 40 anos, né? O homem e a mulher, e a criança, o filho já tem 19, 20 anos, né? Porque casaram aos 20 e poucos anos e já tiveram filho, né? Hoje, a maternidade está chegando aos 30, 35 anos para a mulher, então fica mais difícil, né? Acaba que é isso. Nós nascemos com todos os óvulos e eles vão envelhecendo conosco. Então, a chance da gente engravidar vai diminuindo com a idade. É verdade. Então, se o casal realmente quer postergar muito isso, o ideal é fazer esse congelamento social. Ô, doutora, a Luciana, nossa ouvinte internauta, pergunta qual que é a taxa de sucesso do procedimento da reprodução assistida? O principal fator indicador dessa taxa de sucesso é a idade da paciente. Então, vocês veem que como a idade, né, dos óvulos reflete a qualidade. Então, numa paciente que congela esses óvulos e ela tem menos de 35 anos de idade, a taxa futura de gravidez chega a 50% de gravidez, que é uma taxa alta, né? Então, à medida que essa idade vai avançando, essas chances realmente vão diminuindo. E a Maura tá falando aqui, sou ex-paciente oncológica, consegui o tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Ela tá respondendo a nossa dúvida, inclusive. É uma maravilha, né? Porque a gente sabe também que o governo, o sistema de saúde, tem olhado cada vez mais para esse pós-paciente oncológico, essa vida pós aí o tratamento, correto, doutora? Sim, e é importante, é dar chance para essas pacientes com o advento aí da melhora desses tratamentos oncológicos, né, da taxa de sobrevivência dessas pacientes. Então, essa vontade, né, de ter filhos depois, após a cura, a gente tem que pensar nisso, né? A vida continua. Então, é muito bom poder oferecer isso para essas pacientes. Definitivamente hoje o diagnóstico de câncer não é aí a sentença de morte, né? As pessoas estão aí com alto índice de cura, de mais de 90%, 80%. Quanto antes fizer aí a prevenção, o diagnóstico, melhor ainda, não é isso, doutora? Isso mesmo, né? Ficar atento, principalmente o câncer de mama, né? Estamos no mês, né, dessa conscientização. Não deixar mesmo de, né, fazer os exames, mamografia. E eu acho que o principal, pensando nessa oncofertilidade, que é essa junção, né, da oncologia com a reprodução assistida, é deixar os médicos ginecologistas sempre atentos, né, os mastologistas, os cirurgiões oncológicos, de assim que, né, tiverem esse diagnóstico dos pacientes, referendarem para uma clínica de reprodução, porque nós estamos lá preparados, né, para começar o tratamento imediatamente. A gente não precisa esperar, então a gente não atrasa o tratamento da quimioterapia, né? Hoje, para congelar óvulos aí, cerca, né, de 12, 14 dias, essa paciente já vai estar liberada. Tá muito rápido, né? Então, o que precisa é esse paciente estar chegando até nós.